Bom dia, povo de Deus! Povo mais feliz da face da terra. Aleluia, aleluia! Segunda-feira de vitória, meu irmão. Segunda-feira de vitória, minha irmã. Esse quem vos fala é o pastor Fiuza, aquele que vos ama com amor em Cristo. E nesta manhã eu estou passando aqui para deixar uma palavra de Deus, para revelar para você que Deus fala com o homem. Deus fala comigo, Deus fala contigo, Deus fala com a humanidade. Aonde que está isso, pastor? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus, aleluia. Amados, entenda nesta manhã, Deus está sempre falando com o homem. Deus fala com a humanidade. Desde que o mundo é mundo, Deus falava com Adão e Eva no paraíso, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falava com Moisés. Deus sempre falou, ora de um modo, ora de outro. Jó fala sobre isso. Jó 33,14 diz: Deus fala ora de um modo, ora de outro. Embora o homem não atente para isto, mas Deus fala para quê? Deus fala para livrar, para dar livramento ao homem, para dar escape ao homem, para dar direção ao homem, para revelar ao homem que o homem necessita da presença dele, que o homem necessita da orientação dele. Se você for em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus outrora falado de diversas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou através do Filho. A maior prova que Deus fala com a humanidade é que, lá em João no capítulo 3 diz, 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior prova que Deus fala com o homem é que Deus enviou Jesus a esta terra, e Jesus era o Deus vivo, encarnado, andando nesta terra, comunicando a vontade de Deus à humanidade. E nesta manhã, Deus quer que você entenda que Ele está falando. Deus aqui fala com Samuel. Deus fala com um menino que foi criado no templo. Embora ele fosse um menino criado no templo, ele ainda não conhecia a voz de Deus. É por isso que Deus fala a primeira, a segunda e a terceira vez. E ele corre para Eli, porque Eli era o sacerdote do templo. E ele pensa que é Eli que está falando com ele. E Eli manda ele voltar a deitar. Vai deitar-te, meu filho, eu não estou te chamando não. Até que Eli entende que Deus está falando com o menino. E quando Samuel vai na direção de Eli, pensando que é Eli que está chamando ele, Eli instrui ele e diz para ele assim: olha, vai deitar-te, meu filho, e quando alguém te chamar, você dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel deita, ele se deita. E quando Deus fala com ele pela quarta vez,
Aí ele entende, ele sabe que é Deus, e ele diz para Deus assim: fala, porque o teu servo ouve. Naquele momento ali, Samuel estava pronto para ouvir. Naquele momento ali, o coração dele, a mente dele, os sentimentos dele estavam voltados para Deus, para ouvir o que Deus tinha a dizer. Nesta manhã, será que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que diante desta pandemia que tem assolado o mundo, a humanidade tem ouvido a voz de Deus? Será que diante desta pandemia que tem aprisionado pessoas dentro dos seus lares, será que o homem tem parado para entender que Deus está trazendo juízo para que o homem se volte para ele? No texto que acabamos de ler, Samuel ouviu Deus falar com ele. E Deus fala para Samuel tudo o que iria fazer na família de Eli. Eli era o sacerdote do templo, os seus filhos também, mas a família de Eli, os filhos de Eli estavam em pecados. Deus havia falado diversas vezes para Eli, para corrigir os filhos, para se consertar, e nada. E agora Deus fala com o profeta Samuel, que ainda era um menino, e fala para ele: eu vou trazer juízo, eu vou cumprir aquilo que eu tenho prometido, e eu vou trazer juízo na família de Eli. Esta pandemia é o juízo de Deus sobre a humanidade, é o juízo de Deus sobre o homem pecador. Quantos de nós não temos lido a palavra de Deus, não temos orado? A humanidade, a cada dia que passa, ela tem se distanciado de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais o homem peca, mais o homem erra, mais o homem falha, mais o homem se acha autossuficiente, poderoso. E é tremendo que esta pandemia tem abatido grandes potências, grandes nações. Não são apenas as nações mais simples, são as grandes potências que têm sofrido desta pandemia, mostrando que Deus traz juízo sobre a humanidade. Não importa qual é a nação, qual é o povo, Deus trata o povo. Para quê? Para que o homem se desperte, para que o homem entenda a sua finitude, a sua limitação, para que o homem entenda que ele é um pecador e carece da glória de Deus. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Nesta manhã, amados ouvintes, Deus quer que você entenda que ainda é tempo de buscá-lo. Nesta manhã, Deus quer que você entenda que chegou o momento de nos voltarmos para Deus. Deus, nesta manhã, quer que você se arrependa dos seus pecados. Antes da pandemia, nós vivíamos do jeito que nós queríamos. Agora não dá mais para viver do jeito que você quer. Está trancado dentro de casa. Está ali com medo da morte. Entenda o seguinte: a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que morrem na presença de Deus, quando o homem morre é a eternidade. Hebreus 9:27 diz: ao homem está sujeito a morrer uma só vez. Depois disto, segue-se o juízo. Ou seja, aqueles que morrem na presença de Deus, glória, vida eterna. Os que morrem sem a presença de Deus, juízo, condenação eterna. Por isso que nesta manhã ainda há esperança. Por isso que nesta manhã Deus está falando: se arrependa dos teus pecados, se volte para Deus. Creia que Jesus é o único que te leva para o céu. Creia que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for através dele. Nesta manhã, amados ouvintes, esteja pronto para ouvir. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza, de todo acúmulo da maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Nesta manhã, Deus quer salvar a tua alma da condenação eterna. Nesta manhã, Deus quer te levar para o céu. Mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus para você nesta manhã é: se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados. Primeira Epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Nesta manhã, se volte para Deus e reconheça que sem Deus nós não podemos nada. Em o nome de Jesus. Amém? Fique com esta palavra. Agora eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça diante de Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, do Rei da Glória, obrigado, Senhor, porque assim como tu falaste com Samuel, o Senhor também fala conosco através da sua palavra. E através da sua palavra, Pai, fala aos corações nesta noite, nesta manhã. Fala aos corações nesta segunda-feira. Mas fala, Senhor, com aquela voz de paz, de cura, de perdão, de restauração. Fala no profundo. Revela o que está oculto, o que está encoberto. Revela, Pai, para os amados ouvintes, que sem a tua presença a humanidade está perdida. Sem nos voltarmos para ti, não tem como solucionar os conflitos da vida, não tem como resolver as pandemias da vida. Pai, que nesta manhã o poder do Espírito Santo venha sobre cada vida que ver e assistir este áudio, este vídeo. Senhor, que nesta manhã este vídeo alcance vidas para a glória do teu nome e que pessoas, ao ver este vídeo, elas reconheçam que o Senhor está falando, que o Senhor está se revelando, que o Senhor quer que nós nos voltemos para ti, que o Senhor quer que as nações se voltem para ti, que o Senhor deseja que o homem se arrependa dos seus pecados para que seja curado. Que nós, nesta manhã, possamos falar o que Samuel falou. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que nesta manhã, Pai, servos e servas do Senhor sejam alcançados pela tua glória. Ó Deus, a tua palavra diz em Êxodo 23, 25, servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de vós toda enfermidade. Ó Deus, que nesta manhã, ó Deus, as enfermidades saiam do meio de nós. Meu Deus, que nesta manhã, Senhor, a cura alcance, ó Deus querido, esta nação chamada Brasil. Que nesta manhã o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, eles sejam curados de toda enfermidade, eles sejam sarados, eles sejam fortalecidos. Senhor, que nesta manhã a tua mão se volte para a humanidade, trazendo cura, perdão, restauração, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Me despeço dizendo que o Espírito Santo de Deus te ilumine, o nome de Jesus Cristo na tua vida seja glorificado, e que Deus te abençoe com graça sobre graça. Fique na paz. Shalom Adonai.